Porque o que acontece? Quem atua nos bastidores do digital, uma urgência, uma agência, um coprodutor, enfim, esse pessoal que atua nos bastidores, normalmente tem uma bênção e uma armadilha. A bênção é que a gente atua nos bastidores. Então, não é a gente que está aparecendo, a gente está cuidando das estratégias, vendas, marketing. Só que a armadilha, qual que é? É que a gente atua nos bastidores. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu tô muito feliz de estar aqui de volta para esse canal. Acho que vocês já perceberam que a gente tá de casa nova, um cantinho específico pra gente. Tem playlist, tem convidados muito especiais e hoje eu tô muito bem acompanhada, porque eu estou com um casal que manja muito do digital. Tô com o Lucas e com a Patrícia, eles são mentores e coprodutores e são da Nova Fala, coprodução digital. Bem-vindos, gente. É um prazer receber vocês aqui. Obrigada, Gabi. Estamos muito felizes de estar participando também. Obrigada pelo convite, obrigada por a gente estar aqui compartilhando. Ai, que máximo. Já quero saber como vocês escolheram o nome de Nova Fala, Ah, e especificamente para a coprodução digital. Vamos falar sobre isso? vamos falar. Então vamos lá, gratidão pelo convite, por estar aqui com vocês. Estamos muito contentes para compartilhar essa jornada e poder contribuir na jornada de várias pessoas juntos. Bom, vamos lá. A Nova Fala, a gente começou ela em 2016. E o que que acontece? Eu e a Paty, a gente já namorava, já morava juntos, O casal veio antes já do tava, negócio. veio casal antes do negócio. Então a gente já namorava e a gente tinha muito o sonho de empreender juntos. Uhum. Então a gente tem um mapa que a gente desenhou lá atrás, em 2014, onde a gente estava nessa busca de empreender, e a gente desenhou um mapa onde nossa intenção era trabalhar em algo que nos desse um propósito, a gente visse um propósito no nosso trabalho, e ao mesmo tempo gerasse prosperidade e abundância pra gente, porque a gente queria mudar de vida financeiramente. E daí, lá atrás, a gente fez esse desenho e a gente estava nessa busca. E a gente estava nessa busca até encontrar o que mudou o nosso business, nosso negócio. E lá atrás, em 2016, o mercado, ele era as ferramentas, toda a comunicação, divulgação, era muito para quem é o expert. Sim. Não se falava muito sobre o mercado dos bastidores, que hoje é bastante Hoje é mais falado, difundido, né? né? Sim. E daí, naquela época, em 2016, a gente teve contato com o digital e a nossa virada foi: vamos atuar nos bastidores, fazendo as estratégias e vendas com parcerias com experts. E foi nesse momento que nasceu a Nova Fala. Foi a nossa primeira parceria de coprodução que a gente fez e daí a gente começou lá. Exatamente. Então a gente já namorava, a gente já morava juntos, inclusive, né? Já É. tinha 2 anos juntos. E a gente estava nessa busca. Puxa, a gente quer encontrar. Na verdade, naquela época, só para você saber, a Gabi gosta de saber aí Ai, eu amo. os detalhes. Mas a gente pensava, né, como o Lucas falou, de criar algo que a gente pudesse trabalhar, mas a gente achava que a gente ia ser nômade digital. A gente Ai, verdade, foi uma febre 2016, porque eu estava correndo atrás da liberdade geográfica. exato, e a gente achava que a gente queria encontrar algo para que a gente fosse nômade digital. Essa que era a nossa ideia. Aí, no começo criamos um blog, até na época, antes da Nova Fala existir, a gente criou um blog, chamava Desfrute a Vida. Falava sobre autoconhecimento e empreendedorismo junto, falava de assuntos que a gente gostava, assim, e a gente ficou um tempo nessa busca. Aí que a gente falou: "Não, encontramos aqui", começamos a aprender estratégia de vendas, começamos a aprender lançamento, essas coisas, mas o primeiro clique que deu pra gente é: "Vamos fazer isso lançando outras pessoas, aplicando para os experts, fazendo as parcerias". É aí que tudo E rolou. começamos. Que máximo. Daí a gente fez essa primeira parceria de coprodução e a gente trabalhou, dedicou, foi muito massa. Tivemos que aprender tudo durante o caminho, foi nesse processo de desenvolvimento. E aí a gente fez o nosso primeiro parceria, nosso primeiro lançamento de coprodução. Ai, E aí, vou te contar. Nessa primeira coprodução nossa, lá em 2016, a gente vendeu R$ 96 mil. caramba!
De primeira? De primeira. Primeiro, Ah, eu tô feliz, é um resultado bom. Meu, demais! Fora da curva, né? Imagine o seguinte, Gabi. Até então, a gente vem de uma família muito simples, assim. Eu tinha trabalhado em fábrica no Japão, já trabalhei em fábrica no Japão. Minha família também toda já morou no exterior de trabalhar. Então, tipo, uau, quando a gente conseguiu esse resultado, a gente falou, nossa, achamos o caminho. A gente curte fazer, a gente gosta muito, gostava e gosta, né, muito de fazer. E a gente acertou, né? Falou, puxa, acertamos aqui. Deu certo. Ficamos muito felizes, muito, muito felizes com esse resultado. Daí a gente fez esse resultado. Então, a Paty trabalhava em fábrica no Japão antes. Eu também vim de uma família onde, até os 23 anos, eu morava no fundo da casa dos meus avós, num cômodo que eles construíram. Eu dividi um único quarto com a minha mãe. E assim, foi uma bênção, porque meus avós construíram esse cômodo, a gente morava lá, mas uma família muito simples, meus pais separados. E a gente estava nesse anseio de transformar, né? Trabalhar em algo que a gente estivesse bem, feliz e que fosse rentável também. E aí a gente fez essa primeira coprodução e virou a chave para nós, total. Aí a gente ficou tão contente pela grana, sim, mas por ter achado algo, sabe? Foi além disso. Então, tipo, era o maior dinheiro que eu já tinha visto na minha vida. Só que a gente falou, cara, achamos algo que a gente curte, marketing, vendas, estratégia, enfim, algo muito massa. E daí a gente iniciou essa jornada. E daí veio o primeiro dos grandes desafios. Que vem, né? Faz parte sim. da jornada, não é? Crescimento faz parte. Aí veio o primeiro desafio. Imagina qual foi? Não sei, o expert pediu pra sair ou... O expert rompeu a parceria. Ai, sempre isso. Vocês, coprodutor que está assistindo a gente, faça contrato. Ah, mas é minha mãe. Ema. Pois é. A gente aprendeu isso no campo de batalha, na prática. Senhora. A gente estava contente já com as próximas ações para fazer de vendas, próximas campanhas. E o expert falou assim, não vou fazer mais. E aí teve uma série de coisas que abalou a gente na época. Ele pediu os materiais para usar e na negociação que a gente tinha feito, os materiais não era bem isso. Mas enfim, nada de certo, nada de errado. Simplesmente a gente tomou um baque, abalou emocionalmente. Só que a grande virada nossa foi assim, às vezes você toma um baque no seu negócio, na vida, em qualquer coisa que você faz, e às vezes você para ali. Aquele baque faz você parar. Fala assim, deixa quieto. Não vou fazer mais isso porque tem esse pênalti, tem esse lado contrário aqui. E a gente viu que, na verdade, a gente tinha que assumir a responsabilidade do nosso negócio e fazer parcerias com experts, que a gente tivesse um alinhamento, onde a gente tivesse os acordos claros, o contrato, igual você falou, sabe? A gente entendeu que, na verdade, não era o outro, não o expert. Sim. A responsabilidade do meu negócio era minha. Cara, isso é muito importante. Só que é mais fácil eu falar do outro, porque a hora que eu falo pra mim, eu tenho que modificar as coisas. Então é mais fácil falar assim, a responsabilidade, a culpa disso é do outro. O outro que rompeu, o outro que não deu certo, tudo mais. Mas a gente resolveu assumir o nosso negócio, a responsabilidade, que a gente chama de protagonismo lá na Nova Fala, e assumir e falar, não, peraí, eu vou ajustar isso. E aí a gente começou esse processo de ajustar. Falei, não, eu quero seguir nisso, mas agora eu quero fazer parcerias que eu esteja alinhado, onde eu tenha uma continuidade na parceria. Eu quero fazer parcerias onde a gente esteja com um relacionamento bom, porque não é legal também estar numa parceria e estar com um atrito, essas coisas. Não é legal, não era o que a gente queria. Então, entendemos a importância de fazer um bom contrato e a gente iniciou esse processo fazendo outras parcerias e começamos esse processo de desenvolvimento do nosso negócio, de cuidar realmente ali, além das vendas, cuidar também dos bastidores do nosso negócio, da gestão do nosso negócio. A gente iniciou isso. Exatamente. Porque a gente entendeu que, na verdade, a gente que era imaturo naquele momento, né? A gente não tinha clareza realmente de como fazer. E falou, não, a gente tem que cuidar, além de saber aprender a fazer estratégia, de fazer tudo acontecer, a gente também tem que estruturar isso. Foi aí que a Nova Fala começou a amadurecer mais, né? Apesar de ela já ter nascido antes, né, como CNPJ, digamos assim, mas como amadurecimento mesmo começou a partir daí o nosso processo de pensar como empresa mesmo. E nesse processo de construção do negócio de vocês, vocês receberam esse baque e tal, é foda mesmo, mas igual você falou, às vezes a gente precisa construir essa musculatura de frustração. Sim.
o mercado corporativo é isso e a gente precisa saber sair, mas na construção desse negócio, eu imagino que vocês, seguindo esse propósito de se conectar com experts que fizessem sentido, vocês tiveram que falar alguns nãos. Só que quando você tá no veneno, você tá ali no começo, é muito mais difícil você determinar e seguir critérios mais rígidos em relação ao que você quer. E aí eu queria ouvir de vocês, para quem tá em casa até, como que a partir do dia 1 eu posso fortalecer a cultura do meu negócio, olhando para ele como um negócio Uhum. e tendo um olhar mais crítico em relação às parcerias que eu vou firmar. Boa, Gabi. O que a gente pensa? A gente acredita que, assim, antes a gente pensava assim: "Ah, eu aprendi estratégia, eu preciso fechar uma parceria", tipo, era o passo 2 era esse. A gente entendeu que o passo 2 é: "Legal, entendi, gosto desse mercado", passo 2 é: "Deixa eu desenhar o meu modelo de negócio. O que eu quero para o meu negócio? O que o meu negócio vai fazer? Qual que é a missão da minha empresa? O que eu quero levar para o mundo? O que eu quero ter de escopo do meu trabalho?". Então a gente entendeu que a gente precisava, antes de fechar qualquer parceria que fosse, desenhar um modelo de negócio da nossa empresa, determinar as nossas regras, o que fazia sentido, porque senão você acaba fechando e nem sabe por quê. Então você acaba fechando, aí passa os dias, você fala assim: "Meu Deus, não era isso exatamente que eu queria, tô fazendo um negócio que eu nem ficou claro para mim, meio que sem pé nem cabeça". Então a gente entendeu é isso. O passo 2 é passo 1, entendi que eu quero fazer isso. Passo 2, desenho exatamente qual é o modelo de negócio que você quer para sua empresa. E as parcerias se encaixam a partir daí. Tá. E isso cabe para qualquer modelo de negócio. Uma agência consegue, tipo, parar tudo antes para olhar o que ela deseja Sim. para o negócio. Exatamente. Porque o que acontece? Quem atua nos bastidores do digital, uma agência, um coprodutor, enfim, esse pessoal que atua nos bastidores, normalmente tem uma bênção e uma armadilha. A bênção é que a gente atua nos bastidores. Então, não é a gente que está aparecendo, a gente está cuidando das estratégias, vendas, marketing. Só que a armadilha, qual que é? É que a gente atua nos bastidores. E a pessoa fica nos bastidores e ela esquece que o negócio dela é uma empresa. E ela fica muito focada só na parte do expert, que é uma parte do processo. Só que ela tem uma empresa antes disso, um negócio. E esse foi as viradas que a gente começou a entender que, peraí, eu não sou a parceria, eu sou uma empresa, um negócio que tem parcerias. Uma pequena Hum, mudança, mas que muda é. tudo. Isso é incrível. Eu sou gerente de contas aqui na Eduz, né? E aí, hoje eu estou atuando com produtores no início da jornada, ali, Red mais até o Black Belt, mas eu atendi agências antes. E aí, tinha algumas agências que eu atendi, e tipo, eu tô falando de agências de Golden Belts mesmo. Elas não tinham site. Exato. Tinham os experts estrelas, que a gente fala, que são aqueles super famosos, são grandes players, tal, mas a agência não tinha um site. É isso. Estava em todos os eventos, daí tinha um network e tal, a galera sabia que, eu coprodutor de fulano de tal, mas não tinha um site onde eu pudesse ver, sei lá, as especialidades daquela agência. Eu atendendo, eu sabia que, o nicho é esse, lida, tipo, mais com lançamento, ou é o cara fera do perpétuo, mas isso eu tendo Exato. contato direto com o negócio. Não tinha ampla publicidade do que eles faziam. Só que, tipo, não era algo que eles paravam para olhar, porque estava Correto, rendendo, e é. estava rendendo, enquanto estava rendendo. E aí, e trazendo um pouco de visão mesmo pra galera que tá acompanhando a gente, que tem um negócio que tá a 1000 por hora, tá faturando muito, como que sutilmente a gente pode orientá-los a começar a se posicionarem no mercado? Trazer essa visão para o negócio deles. É exatamente isso, Gabi. É muito comum isso que você falou. A gente começou daí a perceber, depois de anos, que a gente participa de vários grupos, participa de masterminds, conversa com outras pessoas do mercado também, né. E isso que tinha virado a nossa chave de construir a estruturação da nossa empresa, não tinha virado a chave para esses amigos. Daí a gente falava: "Puxa, fulano tá tendo um resultado super legal, mas tipo, zero posicionamento dele, tipo, ninguém, tipo, conhecia assim, nas bolhas conhecia, mas não, o mercado não conhecia como um todo. Aí que a gente também, se ligou da importância disso, né. É. E daí o que acontece?
Muitas vezes o bastidor, a agência, o coprodutor, ele fica nessa correria, igual você falou, e não cuida dessa parte dele do marketing e tudo mais. E você fala com ele, ele fala assim: ah, mas eu sou low profile, que é bastidor. Uhum. Sou low profile, esse é o argumento. E assim, tudo bem, você pode ser low profile, mas a sua empresa é diferente. Você tem um negócio, uma empresa. A sua empresa precisa ter a marca dela, o institucional dela, o branding dela. Até porque chega um ponto que você vai precisar, que você vai crescer e você vai precisar de pessoas. E as pessoas vão trabalhar, elas querem trabalhar em algum lugar. Onde que ela vai trabalhar? Então tem a cultura, tem o modelo de negócio. Então tudo isso que a gente foi entendendo que a gente precisava construir. E a gente foi construindo com a nova fala. Então as pessoas começaram, a gente começou a atrair talentos, pessoas que estavam interessadas nisso, porque a gente emitiu a nossa mensagem, a nossa missão, a nossa cultura para o mundo. Além disso, a gente começou a atrair também parceiros que estavam mais alinhados com o fit cultural com a gente, que se identificavam ali com a nossa proposta. Nessas parcerias, a gente conseguiu fazer parcerias mais saudáveis, mais lucrativas, mais equilibradas. Então, uma mudança que a gente faz em termos de estrutura, de branding, de negócio, que reflete inúmeras e inúmeras coisas do negócio. Tem uns juros compostos muito altos para o negócio. E a nova, né, a mentoria, ela fala especificamente sobre isso? Sobre como os coprodutores podem tornar os seus negócios mais fortes? Sim, Exatamente. sim. O Sim. que acontece? Nova é uma sigla para negócios online e vida abundante. Ai, que máximo! Eu achei que era tipo o nominho da nova fala só. Então, Ih, Nova é uma sigla para negócios online e vida abundante, onde nós, depois de um período de muitos anos atuando nos bastidores, a gente viu que a gente estava fazendo umas coisas que se tornaram óbvias para nós, mas que o mercado não estava fazendo e a gente levou essa mensagem para o mercado, através do Nova Negócios Online e Vida Abundante, ensinando outras pessoas também a aplicarem esses passos, a criarem uma empresa que a gente fala de longo prazo, saudável, lucrativa. A gente chama de paz e lucro. Inclusive, a gente vem paz e depois lucro, a gente fala, né? Nessa ordem, paz e lucro. Então, a gente trabalha alguns pilares dentro do Nova, que é o autoconhecimento, o desenvolvimento do empreendedor, esse olhar para, pô, peraí, não o mundo, não o expert, não o outro, a culpa é do outro, não, é minha responsabilidade do negócio. E eu quero, então, mudar e fazer alguns ajustes no meu negócio para que eu possa crescer, escalar ele e ter parcerias boas e tá bem, né? A gente fala sobre você tá fazendo o seu trabalho e tá bem. Porque às vezes a pessoa tá fazendo algo, às vezes a pessoa começa o negócio dela por dinheiro, sim. né? Às vezes, normal, muita gente começa por dinheiro. Mas o que vai sustentar o negócio, a continuidade dele no longo prazo, é o propósito que tem aquele negócio. Então, a gente ensina tudo isso dentro do nosso Ex programa. Exatamente. Então, o que aconteceu é que a gente está há 9 anos no mercado, né, a gente começou em 2016, e depois de anos a gente fazendo as nossas coproduções, a gente falou: "Puxa, tem pessoas que não estão olhando, que estão nos bastidores também, mas não estão olhando para essa parte da estruturação do negócio. E a gente pode levar a nossa visão". Aí nasceu Nova, nasceu o nosso programa. E aí a gente até uma curiosidade do nome, como o Lucas falou, né, significa Negócios Online e Vida Abundante, mas a gente justamente queria que tivesse alguma correlação com o nome Nova Fala. Então, puxa, queremos que tenha alguma correlação com o nome Nova Fala. Aí só que a gente pensou: "Ah, nova". E a gente começou a buscar tipo, o que que encaixa para isso. Aí a gente começou a voltar no que moveu a gente para fazer o nosso negócio. Nossa, é verdade, o alicerce do projeto. Exato, e daí, tipo, parece que já estava lá desde o começo, entendeu? Sabe aquelas coisas que, nossa, estava aqui o tempo todo e a gente foi ver depois, daí a gente encaixou perfeito, assim, falou: "Nossa, não poderia ser outro nome". Ai, que massa. E, cara, que incrível você poder construir isso com um parceiro. E aí, você que tá em casa, compartilha esse vídeo com o seu cônjuge, com o seu namorado, com sua namorada, pra vocês já entenderem que as primeiras conversas lá do início do relacionamento, os acordos que vocês vão firmando, podem chegar nesse nível de maturidade, nesse nível de negócio. Sim. E que incrível vocês poderem viver isso juntos. Mas imagino que deve ser desafiador, ou cada um toca uma frente do negócio. É muito engraçado, às vezes, quando as pessoas falam isso, assim, tipo: "Ah, imagino que é desafiador, imagino que tem". Ah, que a gente não sente muito isso no dia a dia, na prática, para falar bem a verdade, assim. A gente
simplesmente né? Simplesmente flui dessa forma. Então, desde o começo a gente tem habilidades muito complementares, assim, sabe? Então, o Lucas é muito bom em algumas coisas, eu sou boa em outras e a gente consegue naturalmente, eu não sei nem explicar, como é que explica isso? É. Só chute. É que acontece as duas coisas, o processo de desenvolvimento de cada um, processo de desenvolvimento como empreendedor de cada um, e o processo de desenvolvimento do relacionamento em si, que acontece o tempo todo. Então, assim, é realmente uma parceria, é muito eh, olhar para não só. É a mesma coisa do expert que eu falei, a culpa não é do expert. No meu relacionamento conjugal, é a mesma coisa, né? Então, peraí, não é o outro, o que que eu preciso me desenvolver? E esse processo de cada um tá se desenvolvendo. Então, Sim. para nós foi sempre muito tranquilo isso. Ai, que máximo! É. Ah, tá, então se vocês têm essa harmonia entre vocês, eu imagino que e aí eu queria até que vocês dessem uma dica para um coprodutor que tá assistindo a gente e já pegou o fio que ele precisa ajustar o negócio dele, olhar para o modelo de coprodução dele como um negócio. Só que ele já tem experts que ele gostaria de manter. Só que talvez eles precisam ter uma DR aí para definir algumas coisas, trazer novos acordos para a mesa. Como que vocês aconselham, ou se vocês já tiveram uma vivência de, tipo, olha, tá legal, mas eu gostaria de ou tirar isso de cena ou inserir outros elementos, para que quem tá em casa e tem essa necessidade de fazer esse processo, porque tem coisas que a gente precisa reajustar mesmo para o negócio para frente. E aí, como que eles fazem isso de uma forma mais sutil, mais serena? Perfeito. Muito bom. Muito bom. É importante sim, é igual você falou, é como uma DR mesmo, né? Mas o que acontece? A gente tem vários casos assim de pessoas que mudaram essa jornada dentro do Nova. A gente teve uma pessoa que deu um depoimento para nós que foi muito massa. Ele estava em parcerias, já estava em parcerias com o Expert, estava vendendo e tudo mais, só que ele percebeu que estava um pouco, quando ele fez a negociação, ele não tinha talvez essa maturidade de fazer uma negociação equilibrada. E daí, ele foi e propôs uma mudança, com argumentos, com calma, com autoconhecimento, com maturidade, inteligência emocional também, e com argumentos, mostrando para o expert, por A mais B através de números, que precisava de um ajuste naquela parceria. E eles foram e fizeram um ajuste de percentual nessa parceria. Um ajuste de percentual, simplesmente isso. Na campanha seguinte de vendas dele, ele contou para nós que esse ajuste de percentual representou R$ 60.000 a mais para a empresa dele. Caramba! Um ajuste em uma campanha. Você imagina isso num Ao ano, longo do tempo, o quanto isso equivale de resultado. Então, assim, pequenos ajustes fazem muita diferença no negócio. Em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, assim, mas basicamente, como que ele chega e propõe uma mudança para o expert? Primeiro, ele precisa realmente fazer o olhar para dentro para entender o que ele faz, o que ele está oferecendo. Porque as negociações, elas têm que ser equilibradas. Ele conseguiu ajustar, por quê? Porque ele conseguiu mostrar para o expert que precisava de um ajuste do trabalho. Não é assim, quero mudar. Tipo, eu quero, entendeu? Tipo, senão não vai mudar assim dessa forma. Então ele conseguiu, através de números, mostrar para o expert quais eram as responsabilidades dele, atribuições dele e custos dele. O que ele estava entregando de fato para o projeto. E ele conseguiu, através desses números, propor essa mudança e entender. Porque às vezes alguém quer fazer uma mudança, mas sabe, você quer o bônus, mas às vezes não quer assumir as responsabilidades. Bônus não. Entendeu? Só um lado bom, né? Então, pô, daí também, então, né? Quanto você tem maior risco, quanto você tem maior equipe, maior estrutura, maior custo, maior o seu investimento, poxa, maior também esse equilíbrio que você vai ter. A gente acredita que tem que ter o coprodutor, ele tem que aprender a ter uma visão do todo como negócio, né? Se colocar no lugar do outro também, entender, né, o que está dentro do escopo dele, qual que é a estrutura que ele necessita, quais são as responsabilidades dele, entender o que realmente o todo está acontecendo, para daí poder definir e levar com clareza para redefinir alguma coisa, se for o caso, né? Mas tem que conseguir ter essa visão mais macro do negócio, né? Aprender a ter essa visão, dar esse zoom out e ver o negócio como um todo. Acho que esse é o primeiro E ponto. se desenvolver também essa parte de saber argumentar, saber negociar. Precisa também. Às vezes a pessoa fala assim, eu sou do bastidor, não gosto disso e tudo mais, mas faz parte da jornada de desenvolvimento dele, do negócio dele também, desenvolver isso.
Então, ao longo da jornada, a gente tem que tirar alguns medos, algumas coisas assim. Ah, eu sou assim porque essas coisas estão limitando o crescimento. Peraí, você quer ir para o próximo passo, você precisa desenvolver isso. Ah, a gestão sua financeira, uma série de coisas. Tem gente que fala, por exemplo, assim, esse é um outro desafio que o coprodutor passa. O que acontece? O coprodutor, quando ele começa, normalmente, eu e a Paty, a gente começou no nosso quarto fazendo tudo sozinho. Home office, muitas pessoas começam assim, no digital. sim. Digital proporciona essa beleza, hoje a gente começar de casa. E aí, beleza. E eu aprendi as áreas de atuação. Isso foi bom. Só que chegou um momento que eu precisava contratar algumas pessoas para ajudar, porque as demandas estavam muito altas. E aí, quando eu fiz as primeiras contratações, que eu não sabia ainda, gestão de pessoas, essas coisas, o que foi o X? Ah, peraí, deixa que eu faço. Melhor eu fazer sozinho porque a pessoa faz errado. Ai. É meio que assim, é um passo para trás, sabe? Falar assim, não, deixa quieto. E tem muito isso, as pessoas falam assim, é melhor eu fazer do que pedir para alguém fazer. Então, a gente entendeu que, não, peraí, isso limitaria o nosso crescimento. Demais. Entendeu? Tipo, eu precisava desenvolver aquilo. E não era também, de novo, sobre a pessoa da equipe. Era sobre eu entender. Como que eu faço um processo seletivo? Como que eu faço uma boa contratação, um acordo bem claro? Como que a gente faz um processo de que a pessoa saiba ali as atividades dela, que ela esteja bem executando as atividades dela, criar Nossa, e esse como ambiente. saber quando você, tipo, ai, ok, vou abrir mão desse colaborador, desse funcionário, e quando, tipo, não, preciso investir, empenhar um pouquinho de tempo para treinar, porque daqui uns meses essa pessoa vai estar do jeitinho que eu preciso. E sendo profissional de bastidor, e aí eu tô falando especificamente dos lançadores, não que a galera do Perpétuo não trabalhe, eu sei que vocês trabalham muito, mas é que às vezes na semana de lançamento, não tem amorzinho, não tem como você falar doce, tipo, as coisas Tem estão que acontecendo, é rápido. Você precisa de tudo pra ontem. E aí, como que a gente consegue identificar, agora que vocês já atuaram com isso, já tem time e tudo mais, quando é o momento ideal, depois de uma contratação talvez não tão assertiva assim, de deixar ir aquele colaborador que talvez faça mais sentido em outro projeto, ou empenhar um pouquinho de tempo para treiná-lo, para moldar de acordo com as expectativas do negócio, e até indo nessa onda, tipo, às vezes o negócio tá mudando também, aquele colaborador já tá ali há um tempo, como que a gente consegue manter por perto? É. Se é para manter por perto? O que a gente enxerga é que, assim, antes eu achava que eu contrataria alguém se uma pessoa tivesse mais experiência e essa pessoa tocaria as coisas logo de cara por conta própria. E eu fui entender que isso não é relacionado à experiência. Mesmo uma pessoa experiente que você contrate, ela tem um tempo de entender sobre o negócio, tem o tempo normal de entrosamento de equipe, uma série de fatores. Mas o que a gente olha, na verdade, sim, vai precisar do tempo, o empreendedor tem que dar tempo às coisas, mas a gente olha, na verdade, o que é chamado no mercado de fit cultural. Poxa, peraí, as habilidades comportamentais dela fazem sentido para nossa empresa? Estão alinhadas as habilidades comportamentais? Tá, e daí, ok, porque as habilidades técnicas, ao longo do processo, ela vai desenvolvendo. Ela aprende as coisas ao longo do caminho. E a gente daí foca, então, nas habilidades comportamentais. Nossa, a pessoa tem um fit cultural aqui, ela entende os valores, ela tem uma capacidade de solucionar problemas, a gente tem os nossos valores lá. Então, a gente gosta de... A gente fala sobre protagonismo. Não, essa pessoa é protagonista. Ela busca soluções. Então a gente olha esses atributos, esses comportamentos dela. Que máximo! E tem como confundir isso com os especialistas? Por exemplo, falando de um cenário em que os especialistas eles são gigantescos e talvez eles tenham pessoas nos times próprios, e aí rola essa sinergia ali, tem essa troca. O quanto o coprodutor, né, o parceiro daquele negócio, pode interferir ou blindar uma interferência no seu próprio time da cultura daquele especialista? Porque eu imagino que mesmo que você tenha uma coprodução ou uma parceria bem firmada, ambos são negócios e têm culturas distintas. E aí, em que momento a gente pode determinar que, beleza, até aqui a gente vai seguir a cultura do meu modelo de coprodução, do meu negócio como coprodutor, e nesse projeto, nessa fase, nesse momento, a gente precisa seguir a cultura que o expert estabeleceu para o time dele, para as pessoas que trabalham com ele. Como que a gente consegue equilibrar todos esses pratos? Perfeito. Boa, boa, Gabi.
uma coisa muito importante, o que que a gente tem muito claro, assim, na parceria é definir qual que é o escopo de cada empresa. Então, o escopo dessa atuação, ou seja, a parte de marketing e vendas, é escopo da Nova Fala, no nosso caso. Então, a gente cuida tudo que é relacionado a marketing e vendas. O escopo do expert envolve a parte de conteúdo, envolve a parte de produto. Então, a gente não interfere no detalhe, por exemplo, da forma que ele está fazendo a entrega do produto ou da forma que ele está atendendo lá, porque a gente entende é como se fosse uma única empresa com dois departamentos. Então, a gente entende, se a gente deixar claro qual é o escopo de cada empresa, a gente sabe que eles cuidam de lá e a gente tem que daí naquele tema, a gente tem que seguir o que eles estão fazendo. A gente vai juntos desenhar algumas coisas juntos. Por exemplo, uma coisa que fica dentro do escopo do expert é conteúdo, mas a gente tem que ter uma conexão muito Sim, grande com precisa aquilo ser um conteúdo assertivo, que vai ser vendável e que tudo está mais. tudo conectado com a venda. Então, aí é um ponto que tem que ter uma sinergia de equipe, né? Mas se a gente tem claro, ó, esses materiais, a gente cria o que vai ser. Eles seguem, a gente vai conversando juntos, vai ajustando, tá tudo bem. E a gente tem as outras coisas que a gente toca com o nosso time. Então, qual que é o grande desafio desse ponto que você falou? É quando, às vezes, o coprodutor, ele precisa fazer isso na equipe que não é a equipe dele. Ai, Aí tem um grande choque cultural, às vezes, assim, né? Porque aí você tem que coordenar uma equipe que não necessariamente é a sua equipe. Então, a gente já determina isso na parceria. Então, essas coisas são o escopo da nossa equipe. Então, a gente toca com a nossa equipe. Daí não tem tanto esse atrito. É. E o que que aconteceu uma vez? Entrou uma pessoa no nosso programa que ele estava com um grande desafio, que foi o seguinte: ele colocou o expert no grupo da equipe toda dele. tá. E daí o que que aconteceu? Nada de certo ou errado nisso, mas ele estava com um desafio. O que que aconteceu? O expert começou a dar demandas e determinadas ordens para a equipe de uma forma diferente do que ele faz, que ele tinha contratado essas pessoas. E enfim, começou a ter comportamentos que para ele eram diferentes e o expert começou a ter esses com a equipe dele. E aí não estava legal isso. Legal. E o que que acontece? Isso foi abalando a própria equipe, porque a equipe ficava ali de frente, todo mundo ali, e tinha uns pequenos atritos no dia a dia ali nos grupos de WhatsApp, e aquilo abalava a equipe, e aquilo abala também o desempenho, o resultado Nossa, e demais. tudo mais, Vai né? burnoutar a equipe do Pois é. cara. E cria, às vezes, um ranço, né? Vamos dizer assim, tipo, Então, umas coisas, né? Então ele estava com esse desafio quando ele chegou, e a gente ajudou justamente nesse processo de separação dessas coisas, porque a equipe era dele, só que ele houve uma mistura ali. Com isso, está recebendo um direcionamento do expert que era diferente da cultura que antes as pessoas tinham. Então, isso precisa estar muito bem cuidado, isso. Poxa, quem que são as pessoas do seu time que estão ali no relacionamento com o expert? Quem são as pessoas que não estão? Entender esses papéis mesmo na distribuição dos trabalhos para não ter esses atritos, essas confusões assim desnecessárias. E daí essa pessoa que é a ponte entre, né, a equipe do expert e a equipe da sua empresa, aí essa pessoa que faz esse contato, então não precisa daí o time todo, daí não tem tanto esse conflito cultural, digamos assim. Aí essa pessoa tem o processo de fazer o filtro também, da forma que leva as coisas internamente para poder levar para a equipe. E esses escopos a gente determina em contrato? Sim, a gente determina em contrato e já determina já nas primeiras conversas, já olha, o nosso escopo de atuação é esse. O seu escopo é esse, tá tudo bem para você? A gente faz esses ajustes para poder já ficar claro, porque, como eu falei, o desafio é você, de repente, precisar coordenar uma equipe que não necessariamente é a sua. Aí começam os atritos maiores. Máximo. Sabe o que que eu queria tirar de dúvida com vocês, aproveitar a presença de vocês aqui? Como o profissional do bastidor, ele pode começar a ser mais estratégico?
Você falou do low profile, eu super me identifico, porque eu acho que a minha última postagem nas redes foi 2022. Mas, eu imagino que a galera que tá em casa, que é do bastidor, que já curtiu esse vídeo, já ativou o sininho, já tá seguindo a Patrícia Suzuki, o Lucas Ferreira no Instagram, que está aqui na descrição desse vídeo, pense em possibilidades de botar a cara ou até, tipo, trazer o seu negócio um pouco mais ativo e aí eu queria que vocês dessem dicas de estratégia de posicionamento. Boa. Começando mesmo, num projeto bem embrionário, para quem está partindo do extremo zero, mas que gostaria de já começar a fazer aparições estratégicas. Boa. E aí, como seria? Tipo, sei lá, começo a fazer anúncio, participo mais ativamente nos eventos ou nos negócios do meu expert. Qual que vocês acham que é o caminho mais agradável para trilhar isso? Boa. O caminho mais prático para começar é entender que o que ele faz tem valor e ele começar a mostrar aquilo. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes a pessoa do bastidor tá lá fazendo gravações, tá fazendo uma live de vendas, tá fazendo alguma coisa com o expert e ele tá ali, para ele já se tornou normal aquilo e ele não tem nenhum material dele, ele não grava, ele não divulga que ele tá fazendo aquilo. Simples para começar. Então, no começo, quando a gente começou dessa forma, mostrando reunião com o expert, gravação com o expert. Porque se a gente fala assim, lógico, depois você vai, cada vez mais você vai criando a sua marca institucional, você vai avançando isso. Mas desde as coisinhas simples do dia a dia que ele está fazendo, às vezes ele está numa mentoria, às vezes ele está num evento, ele não está falando sobre aquilo, ele não está divulgando sobre aquilo. E aquilo tem valor e aquilo vai contribuir para a autoridade dele, para que outras pessoas vejam e falem, opa, peraí. A gente tem N casos de pessoas que tinham literalmente um Instagram com duas publicações. Eu aí. 2 publicações no Instagram. Então eles começaram, por exemplo, a trabalhar uma das frentes, que é o Instagram, um canal, e começaram a fazer esse posicionamento lá, mostrando esses bastidores, contando mais sobre o negócio dele, sobre a empresa dele, mostrando as gravações, mostrando eles nos nossos encontros de mentoria, mostrando isso e começou a sentir claramente o nível de experts que começaram a vir procurar, porque estava se comunicando de uma maneira diferente, simplesmente comunicando o dia a dia que ela já fazia, os bastidores que ela já fazia e antes não divulgava. Ninguém sabia. Incrível. Você ativou um negócio no meu cérebro que faz muito sentido. Porque eu imagino que o profissional do bastidor, eu tinha muitos casos assim na minha carteira, eles eram quase que ilhados, assim, inacessíveis. Era um ou outro que estava em muito masterminds, mentorias e tal, mas muitos deles estavam isolados, né? Tinha dificuldade até para firmar parceria. E aí, eu imagino que precisa ser o completo oposto, né? Trabalhando nos bastidores, você precisa estar muito atento a possíveis parcerias também. Exato, você também precisa documentar e levar isso também, assim como quem é o bastidor leva o do expert, né? O tempo todo levar um pouco, não precisa ser precisa produzir um monte de conteúdo igual o expert produz, não necessariamente, mas você precisa ter conteúdos que realmente posicionem e mostrem aquilo que você está fazendo. Às vezes o começo é isso, mostrar o que está fazendo. E pra gente é muito importante trazer essa visão. Para quem não conhece, a Eduz ela tem um programa exclusivo para agências, coprodutores e estrategistas digitais, na verdade. E basicamente esse programa é para dar palco, evidenciar. Tem várias soluções. Então, para quem é agência ou estrategista aí, tá curioso sobre, entra no site da Eduz para se ambientar e ter um pouco de clareza de como funciona o programa, mas basicamente o programa é especificamente para isso. No ano passado a gente teve um evento que foi incrível, que a gente conseguiu premiar mesmo, teve uma premiação super chique, tapete vermelho e tudo mais, para premiar os parceiros que tiveram um despontamento assim no mercado. E a gente pontuou os membros engajados, o maior lançamento do ano. Então o Rise do ano passado, de 2024, foi um momento que marcou assim, e a gente levou as agências pro palco. Depois teve outro dia do evento, vocês foram lá, né, palestrar pra gente. A gente tava lá, foi muito massa. E é muito legal essa iniciativa da Eduz, de dar palco para o bastidor, né? Que é realmente reconhecer esses profissionais também.
Então é muito o que a gente faz no Nova também, mas é muito legal, porque às vezes o mercado não é o normal, né, o mercado olha só o expert, né, então é muito legal, Sim. a Eduz tem esse diferencial de olhar mesmo também para quem é bastidor, né. É muito Sim, a gente tem uma jornada específica sim, do Elite de sim, Agências, a gente reconhece, eles como um grupo de negócio, até sim, porque eles sim. apoiam outros negócios, né, fortalecem outros negócios, então a gente tem um carinho muito grande pelos profissionais de bastidores e vocês são parceiros do programa. Sim, somos parceiro do partner, com Que certeza. A máximo! gente gosta muito do justamente por a Eduz levar isso e porque também a gente curte muito a cultura da Eduz também. Pra gente faz muita sinergia, tem muito a ver com o que a gente também trabalha na Nova Fala. Então, a gente gosta muito e queremos estar cada vez mais perto. Ai, é ótimo ter vocês aqui. A gente ama mesmo. Mas antes da gente se encaminhar para o final, eu gostaria de entender um pouco, Uhum, porque eu sei que você veio de fábricas. uhum. E você veio Eu era publicitário. então você já era do marketing, É, basicamente. é, Na mas verdade deixa eu te contar, o que deixa eu acontece? Eu tinha o sonho de fazer faculdade, É. porque eu queria mudar de vida, daquela Ah, você veio daquele situação, contexto. tal. Só que daí, eu não tinha condição de fazer faculdade. E aí aconteceu uma bênção na minha vida, assim, incrível. Eu fui na faculdade, entrei lá e perguntei quanto que era a mensalidade. Descobri quanto que era a mensalidade. Era impagável, não tinha a menor condição naquela época. E aí eles falaram: "Ah, mas tem um programa de estágio aqui e tudo mais pra você pode se candidatar". E eu me candidatei. Só que, meu, eu me candidatei, você imagina, eu não tinha na época, cara, eu não tinha experiência profissional nenhuma, zero experiência. Eu não falava inglês, estudei escola pública, tipo, minhas qualificações ali pra conseguir aquela vaga eram baixíssimas, né. Mas aí, por uma bênção, eu consegui o estágio e eu fiz faculdade em troca desse estágio. E aí eu comecei a atuar com o estágio, no começo, montando data show e tudo mais, e aí eu vi a galera lá de publicidade e tudo mais e fui para o lado publicitário. Então eu já vinha da época de agências, não do digital, mas das agências tradicionais. Fazia anúncio em revista, jornal, Caramba! outdoor, essas coisas todas. E exatamente. E eu também venho dessa área de comunicação, porque o que acontece, como eu contei, eu fui para o Japão quando eu tinha 18 anos. Meu pai já tinha ido várias vezes, a primeira vez que ele foi eu tinha 2 anos de idade, para você ter uma noção, e a minha vida sempre foi essa de meu pai longe, porque ele ia para trabalhar lá. E quando eu completei 18 anos, eu fui também para trabalhar no Japão com o intuito de guardar dinheiro, justamente como o Lucas falou, também tinha essa busca de, puxa, através da educação, através do conhecimento, eu quero fazer faculdade, eu quero estudar para que eu possa ter um futuro diferente. Aí eu trabalhei no Japão por 2 anos e 8 meses, trabalhando lá 12 horas por dia em fábrica, em pé, guardei dinheiro para poder voltar e fazer faculdade. Aí eu também fiz faculdade de propaganda e marketing. Então a Ai, minha que formação também é legal! propaganda e marketing. Quando a gente se conheceu, em 2014, nós 2 já trabalhávamos na área de comunicação, só que não no digital. Eu fazia revista impressa. Então eu tinha uma revista voltada para empreendedorismo, porque eu gosto muito do assunto. Então, fazia revista, prestava serviços de comunicação para negócio local, negócios pequenos, assim. Fazia rede social, fazia folder, fazia calendário, né, fazia várias coisas. E daí a gente, justamente por os 2 trabalharem na área de comunicação e a gente começou a namorar, começou a morar juntos, que a gente falou assim: "Puxa, a gente precisa criar alguma coisa nosso", e a gente começou a buscar. Foi daí que a gente achou o caminho Que do máximo! digital, dos infoprodutos, aí a gente despertou para isso tudo e achamos o caminho. Acharam mesmo? Parece que Exatamente. vocês nasceram para o digital. E vindo desse contexto de não privilegiado, vou usar essa palavra. Hoje, vocês podem inspirar muitas pessoas, porque vocês chegaram Sim. num patamar completamente diferente. Vocês conseguem atribuir, sei lá, a 2 ou 3 pilares que quem ainda está num contexto não tão bacana poderia seguir para
ter bons resultados, para se manter firme no mercado. Às vezes tem gente que tem um potencial tão grande que está assistindo a gente, mas que ainda tem um pouco de receio de se aventurar e colocar para rodar um negócio. Às vezes já até trabalha no digital, na equipe de alguém, ou tem conhecimento, né. Você falou que você começou, fazendo tudo, olhando para todas as frentes do negócio. Às vezes é assim que começa também, mas se vocês tiverem uma dica para dar para nossa audiência a respeito de, cara, como que põe um negócio para rodar e que pode dar muito certo? Boa. Boa. Vamos lá. São vários São vários. aspectos, mas o que eu entendi não é uma ferramenta, uma estratégia. Eu entendi que a gente precisa de consistência na nossa vida. Por quê? Às vezes a pessoa ela quer ir para uma área, mas ela vai com um pé cá e outro lá, no sentido de acreditar naquilo. Não que ela possa fazer duas atividades no começo, o digital tem muito isso, né? Tudo mais, isso tranquilo, mas no sentido de ela não estar totalmente a fim de percorrer os desafios que vão surgir no caminho. Ela vai e tem algum desafiozinho. Por exemplo, nós tivemos a parceria com o Expert. E aí ela recua. Então, esse é o maior lance para nós, que todas as vezes que nós tivemos algo nessa jornada, a gente continuou. E entender que o negócio, ele é ao longo prazo. Se a pessoa, ela continuar, se ela for consistente, continuar se desenvolvendo ao longo da jornada, já é. Não tem como não ser. Ela precisa dar o passo e continuar. Então, assim, só que é fácil a gente continuar a hora que tá tudo bem, Uhum. entendeu? Mas ela tem que saber que não. Existem o que a gente chama, dentro do nosso movimento, a gente fala sobre os declives, aclives e platôs. Existem isso. E entender que são a jornada e fazem parte da jornada. Então, às vezes a pessoa está com um desafio de fechar uma parceria, ou às vezes ela está num desafio ali, isso é muita coisa, o que que eu faço das primeiras vendas e tudo mais. Então, assim, entender que tudo isso é o normal, isso é a jornada sua. E aproveitar essa jornada, porque às vezes a pessoa está focada sempre só no resultado final, que a gente sabe que é importante, o resultado financeiro, a pessoa precisa do resultado financeiro, mas ela entender que o processo de desenvolvimento dela está acontecendo. E no final das contas, ela vai fazer todos os dígitos que ela quiser, mas vai ser o processo de quem ela vai se tornar nessa jornada e como que ela vai percorrer. Você Exatamente. pode. É de ter esse amor pelo processo. É de ter esse acreditar que já é e percorrer a jornada com todos os desafios. Porque vão ter os desafios, não é que não vão ter, eles vão ter, é fato. Mas como é que você vai lidar com isso e como o Lucas falou, assim como o nosso blog lá, o primeiro chamava Desfrute a Vida, é o que a gente busca no nosso negócio, desfrutar o processo. Desfrutar o processo, sabe? Porque na verdade o negócio a gente entende que o nosso negócio, ele é parte do nosso desenvolvimento humano. Então, se a gente entende que isso é parte da nossa jornada de desenvolvimento, aí tudo fica mais leve. Então, como o Lucas falou, da consistência, e eu acredito que uma coisa que contribui muito para esse processo de consistência também, é também ter um processo de autoconhecimento. É buscar aquilo que internamente te move. É entender o que te move e buscar esse processo de autoconhecimento junto. A nossa história de empreender tem muito ligação também com o autoconhecimento. Então, pra gente, as duas coisas andam juntas. Porque se você se desenvolve, você entende que a jornada é isso, que isso existem desafios, existem coisas que você precisa aprender a lidar. Só precisa aprender a lidar e vamos indo. Então, é como o Lucas falou, é a consistência, é o autoconhecimento e é curtir a jornada. É sobre isso. E, e precisa também tomar cuidado com a voz interna que fala assim: isso tá errado. A nossa própria voz que tá falando ali: isso aqui não dá certo. Isso aqui é muito difícil, sabe? Porque às vezes a gente se confunde com essa voz, não entende que é o pensamento que a gente tá tendo, que tá falando ali: isso aqui é ruim, isso aqui não vai dar certo, essa parceria não sei o quê, fulano não sei do quê. E são a voz que a gente fica ouvindo e a gente tem que saber distinguir e falar: não, peraí, silenciar ela pra gente continuar, porque senão ela tá sempre atrapalhando essa voz que tá sabotando, né? A voz que tá sabotando a gente, atrapalhando de a gente continuar. Falando que, é muito difícil, só algumas pessoas conseguem, não sei o quê, não sei o quê. Um monte de argumentos que a gente cria pra
buscar justificar o fato de a gente, às vezes, não querer encarar algo. Daí a gente pega e põe esses argumentos que, eu sou assim, não, fulano é assim, o mercado é assim, sendo que ela tem que pensar e não, eu tenho que me desenvolver. Ai, gente, pelo amor de Deus. Ninguém mere Eu sou a Gabriela, né, mas ninguém merece síndrome de Gabriela. "Ai, nasci assim, você sempre assim", não. Bota esse negócio pra rodar, faz o cadastro no Eduz. Exato. O nosso site tá aqui na descrição do vídeo e, real, às vezes você tá pensando muito sobre como você vai colocar isso vai fazer isso acontecer. Às vezes você precisa testar, e às vezes vai dar errado, e às vezes você vai ter que testar de novo, outras opções, mas você tem que fazer. Exato. Faz acontecer, a gente vai ter um prazer de te receber aqui depois, apresentando grandíssimos resultados, assim como a gente tá recebendo vocês 10 anos depois quase, É né? 10 isso, anos depois. estamos Exato. Caramba! É a continuidade, é a consistência, é continuar no processo. Então, só vai e continua. Ela não vai saber ainda todos os passos, às vezes a gente quer saber todos os passos antes de Não começar, precisa estar perfeito, não é? não precisa estar 100%. Sendo que é isso que você falou, vamos começar, vamos fazer o cadastro, vamos começar com o primeiro produto, com a primeira parceria e vai se desenvolver ao longo do caminho. E- É essa ação. E quanto mais a pessoa anda, faz algo, mais ela tem bagagem para o próximo passo. O próximo passo ela vai se preparando para o próximo passo. Então, façam, por favor. Exato. Sigam eles também nas redes sociais para vocês acompanharem os processos, já pegar umas diquinhas, sabe? Do que fazer, de como fazer. Porque é muito bom a gente ter mentores. Eu sempre Com falo certeza. aqui que a galera tem que assumir mentores para si. Eu tenho mentores para minha vida pessoal, porque às vezes eu sou Todos nós tipo, precisamos, né? abraço muitas coisas, vou fazer muitos rolês, aí os meus mentores falam: "Calma, Gabi, dá uma segurada". Pra vida profissional também, pra coisas que eu quero fazer, coisas que lugares que eu quero chegar, marcos que eu quero atingir. Então, tenham mentores pra si, é muito importante. E aprender com os erros das outras pessoas é muito mais gostosinho, né? Sim. Mas a gente também aprende com os nossos e tá tudo bem também. E, infelizmente a gente tá indo pro final, mas eu queria saber, agora a última pergunta. Já tem quase 10 anos, e vocês conquistaram muitas coisas. E o que vocês esperam para os próximos anos? Não precisa nem ser para os próximos 10, tá? Mas pra nova fala mesmo, para o negócio de vocês. Boa. A forma que vocês enxergam o mundo também é muito linda, eu me identifico demais de autodesenvolvimento, de cuidar de si, de olhar pra si, porque é mais do que um negócio, né, é sobre você. Então eu queria saber o que vocês imaginam, o que vocês estão idealizando pro futuro. Boa, Boa, Gabi. muito bom. Bom, a gente tem uma sede incrível de crescer cada vez mais, de alcançar mais, fazer mais e mais e mais coisas. E a nova fala, a gente está num processo de cada vez mais poder assumir outros ecossistemas em conjunto. Por exemplo, hoje a gente tem parcerias com os próprios membros do nosso mentoria, do nosso mastermind. Então a gente começa hoje a também contribuir e ocupar outros negócios juntos, em conjuntos. Então a gente entendeu que o nosso negócio ele contribui hoje, não só para o que ele gera do nosso negócio, mas dos outros negócios que a gente consegue compartilhar juntos. E a gente visualiza muito um movimento onde a nova fala torna cada vez mais um canal para as pessoas, onde elas vão encontrar cada vez mais treinamentos, desenvolvimento de marketing, de coprodução, de autodesenvolvimento, que é muita da nossa pegada que a gente traz do Paz e Lucro, e a gente cada vez mais crescer nesse sentido. Exatamente, a gente visualiza, assim, amplificar a nossa mensagem no mundo, assim, e trazer cada vez mais clareza do que realmente está aqui dentro do nosso coração e conseguir levar isso para o mundo. É isso que a gente visualiza para o nosso presente, para o nosso futuro, Amplificar. amplificar. Mensagem. A gente fala, só para fechar, que a gente fala assim que a mensagem que a gente leva dos nossos experts e a mensagem, ela é mais importante do que o mensageiro, por exemplo, do que nós. Porque nós estamos levando essa mensagem que nos move. E a gente espalha essa mensagem para o mundo, para as pessoas que nos acompanham, para os nossos mentorados, para a equipe, para todo mundo, e a gente passa essa mensagem. E eles continuam passando essa mensagem para frente também. Então, o nosso ver é isso, a mensagem é mais importante do que o mensageiro. A gente é apaixonado por esse propósito, pela mensagem que a gente leva.
Ai, muito obrigada, gente. Eu amei receber vocês aqui. E vocês ouviram, né? Espalhe essa mensagem. Se Tá. esse episódio, se essa nossa troca, se essa nossa conversa aqui fez sentido para você e você acha que pode impactar alguém ou que alguém precisa ouvir um pouco do que a gente teve aqui, compartilhe esse vídeo. Vai ser muito importante, às vezes você vai mudar a vida de alguém e vai espalhar essa mensagem. Foi um prazer, ter vocês aqui até agora acompanhando o nosso episódio e a gente se vê.